Salvete homines! Mais uma vez aqui estamos para prosseguir na nossa série Claves Notariais e Registrais, que tem o apoio, para mim, muito significativo, muito honroso, da Noréga do Estado do Paraná. Eu aproveito para cumprimentar o presidente, o Dr. Matheus Afonso Vila da Silva, a diretoria da Noréga Paranaense e todos os seus integrantes, bem como também cumprimentar e agradecer os meus estimados confrades e confreiras da Academia Paranaense de Direito Notarial e Registral. Mas, de modo particular, agradecer muitíssimo, e de modo bastante alegre de minha parte, o comparecimento daqueles que se dedicam, com estas nossas pequenas exposições, à tarefa de aprofundar, de dedicar-se aos estudos notariais e registrais, do direito notarial e do direito registral. Pois muito bem, nós estamos aqui nesse longo capítulo que ainda tem umas tantas exposições acerca da determinação jurídica extrajudicial. E é sobre esse assunto que vamos prosseguir nesse intrincado tema que é o do saber da prudência jurídica, ou seja, o ter a prudência jurídica, o saber prudencial. Nós já vimos nas exposições anteriores, para o hábito da prudência, ou seja, para a virtude moral da prudência, que é educável, sempre lembremos disso, a prudência pode ser educada, não só para os principiantes, mas também para os adiantados na virtude. Sempre é possível ir educando a prudência. Pois muito bem, se ao hábito da prudência não é bastante o conhecimento do universal, ou seja, dos princípios gerais, ou um pouco menos universal, mas ainda universal, as normas da ética, ou seja, as indicações que a ética nos proporciona, a ciência da moral nos proporciona a respeito das condutas. Portanto, se o saber prudencial não se contenta com esse conhecimento daquilo que tem caráter universal, tampouco lhe basta, em contrapartida, o conhecimento dos singulares, ou seja, o conhecimento meramente dos fatos. Conhece bem os fatos, mas não tem notícia de normas superiores a aplicar. Isso não é propriamente a atitude do saber prudencial, própria do saber prudencial. Ou, em contrapartida, conhece bem os universais, mas não se dedica às situações do caso, não examina o caso, tampouco é conveniente. Então, primeiramente, pois a prudência não pode limitar seu objeto ao campo do universal, ou seja, ser um grande teórico da ética, ou ser um grande teórico dos primeiros princípios da razão prática, ou até mesmo mais além dos princípios da metafísica. E isso por uma simples razão. É que se a prudência está voltada a uma ação singular, a uma ação concreta, a um ato concreto, a um ato singular a praticar-se, ora, isso não se dá na esfera do universal. No plano universal não há ação. Ou seja, é uma frase conhecida, non est actio. Ou seja, não há ação no plano universal. E isso já indicara muito bem Aristóteles ao dizer na Ética Nicômaco, um grande livro, a Ética Nicômaco, que o prudente deve conhecer também o particular, não apenas o particular, mas também o particular. E quando ele diz também o particular, significa dizer que o homem prudente, no nosso caso o jurista prudente, o notário prudente, o registrador prudente, o juiz prudente, não é apenas um empírico simplícido, ou seja, o simplesmente empírico, o puramente empírico, aquele que só se dedica ao caso, sem se preocupar com normas superiores. Não é alguém que vive o dia a dia sem princípios, ou seja, naquilo que no plano jurídico nós chamamos de situacionismo jurídico, aqui como um empréstimo ou como uma extensão ou especificação do chamado situacionismo moral. Examina o caso e decide sobre a moralidade ou, no nosso caso, sobre a juridicidade de um caso, só à luz do próprio caso, sem examinar princípios superiores, normas, fontes, enfim, da juridicidade ou da moralidade, quando o caso de um ato. Porque lembremos-nos que se toda ação se define pelo fim
a que essa ação se inclina, se todo ato está, de algum modo, vinculado à sua teleologia, ao seu elemento finalístico, sua finalidade, isso exige do homem prudente o conhecimento do fim próprio da razão prática. E o fim próprio da razão prática é a mesma verdade, embora sob o aspecto do bem, ou seja, o bem da natureza integral do homem. Então, é preciso considerar isso se nós quisermos entender o que é o saber prudencial. Sendo assim, o homem prudente deve ter o conhecimento, quer do universal, quer do particular. Ou seja, quer das chamadas fontes da juridicidade ou fontes da moralidade, quer do caso concreto, quer do caso singular. E é mesmo do entendimento de Aristóteles, a quem eu mencionei há pouco, essa preferência do conhecimento singular. Há uma passagem numa obra de Santo Tomás de Aquino, apoiada essa passagem na doutrina de Aristóteles, em que São Tomás diz exatamente isso, que é preciso que o prudente possua ambos os conhecimentos, tanto o universal quanto o particular. Tanto, portanto, os elementos superiores e mais amplos, por isso mesmo se fala em universal, e se abstrai a circunstanciação de cada caso, a singularidade de cada caso, ou seja, abstrair significa separar, deixar de lado, né? Então, o prudente tem que ter ambos os conhecimentos, o do universal e do particular. E essa é a interessante observação de Santo Tomás, volto a dizer, apoiado na doutrina de Aristóteles, que é muito realista. Se é necessário ter um dos dois conhecimentos só, deve possuir mais o conhecimento do particular. Magis debet habere, diz Santo Tomás. Por quê? Porque esse conhecimento particular está mais próximo da ação. É interessante, esse é um critério várias vezes usado na jurisprudência judicial. As cortes, os tribunais, não é? Colegiados que examinam em geral, salvo nas ações originárias, em grau de recurso, seja em segunda instância, ou terceira ou mais, não é? No caso, em situações bastante complexas, duvidosas, especialmente situações que envolvem fatos, preferem, como um critério de solução nas situações, volto a dizer, mais controversas, mais duvidosas factualmente, prestigiar quem está mais próximo do ato, quem está mais próximo do fato, quem está mais próximo das provas, que é geralmente o juiz de primeiro grau. Por isso que, na dúvida, se prestigia o juiz de primeiro grau, sobretudo em matéria de fato, volto a dizer, né? Porque ele está mais próximo dessa singularidade, mais próximo do ato, mais próximo da ação. É interessante. Por isso que é doutrina clássica, né? Tem-se aí, pois, que o conhecimento dos singulares é um pressuposto para o exercício da prudência. Pressuposto da prudência. Se nós admitíssemos abdicar da apreensão do real, do contato com o ente, com a realidade das coisas, então a objetividade das normas estaria sendo substituída na captação da realidade, que é o que deve agir a prudência, estaria sendo substituído isto pela subjetividade da consciência. Então, a consciência, nós vamos ver isso mais à frente, a consciência do agente é a norma subjetiva do agir. Ela é importante, é uma norma de ação também. Mas ela não tem o papel de substituir a norma objetiva. Há um autor belga muito importante, um autor contemporâneo, já falecido, mas há pouco tempo, chamado Marcel Descortes. E ele diz que quando se substitui a norma objetiva da moralidade, ou no nosso caso da juridicidade, por uma norma subjetiva, ou seja, exclusivamente pela consciência, nós caímos no que ele chama de esquizofrenia permanente.
É uma atitude, segundo ele, esquizofrênica. Bom, essa deficiência, esse déficit de conhecimento de uma coisa ou de outra, ou seja, do universal ou do singular, leva a algumas caracterizações. Quando se trata da deficiência do conhecimento do particular, da situação de fato, isso já ficou dito em exposições anteriores, isso nos leva a uma curiosa, muito interessante observação de José Castantobenhas. O Castantobenhas foi um dos maiores juristas do século passado. Foi presidente da Suprema Corte da Espanha, foi presidente da Real Academia de Jurisprudência e Legislação de Madrid, um grande civilista, uma obra interessante, né, em toda essa área, e que escreveu sobre notas, registros, mais sobre notas do que sobre registros, com estudos muito interessantes, muito interessantes. Aliás, seria todo conveniente nós termos a oportunidade de acessar esses estudos desses autores, que se pode dizer hoje, embora contemporâneos, pode dizer autores clássicos. Mas, enfim, aqui nesse ponto, o que eu me lembro dessa passagem de Castantobenhas foi porque ele falava dos juízes, hein? Mas isso pode se aplicar a toda parte hoje. Ele identificou como grave problema jurídico dos tempos contemporâneos a falta da diagnose dos fatos. As pessoas estão com preguiça, os juristas estão com preguiça de diagnosticar os fatos. Eles desconsideram o singular. Eles têm arquivos, por assim dizer, de universais, que se aplicam de maneira... artigos que se aplicam, arquivos que se aplicam de maneira estereotípica, prototípica, aplicando em todos os casos. É o prêt-à-porter. Esse fenômeno parece agravar-se hoje em dia com o advento da informática. Havia no sistema WinWord, sistema do Word aqui do computador, uma tecla, que era a tecla F3. Isso parece que desapareceu, eu pelo menos não encontrei modo de substituir, até era interessante porque apertava essa tecla com uma palavra-chave e aparecia um texto. Às vezes alguns textos repetitivos, ou mesmo que fosse para fazer cabeçalho de voto, eu usava muito a tecla F3, isso desapareceu. Ou para escrever o nome do tribunal, deixava pré-gravado, aplicava 2 letrinhas, a tecla F3, aquilo aparecia. Então, eu cheguei a falar na chamada perversão da tecla F3 do sistema WinWord. Por quê? Porque era só repetição. Então apanhava-se um texto pronto, ótimo, isso aqui está tudo pronto, eu não preciso me dedicar ao caso. E adivinha-se que isso possa ser ainda hoje mais agravado com a chamada inteligência artificial, especialmente a inteligência artificial generativa, que é uma espécie de desumanização, despersonalização, vamos falar em português claro, isto, né? A generativa é uma despersonalização, embora alguns já com uma linguagem bastante impiedosa, não têm poupado de denominar essa inteligência, chamada inteligência artificial, uma designação imprópria, é verdade, mas não têm poupado de chamá-la de burrice artificiosa. Outro dia eu fiz até mesmo um teste a respeito disso, e no mesmo texto apresentavam 2 versões, uma sim e uma não. Dizia uma coisa e na linha de baixo dizia outra. Vai fazer. Bom, mas enfim, em todo caso, o prudente não é um mero teórico idealista que fique pairando nas nuvens, etc, etc. Nada disso. E sequer um adivinho do futuro. Ou seja, ele não trabalha só com os universais, não trabalha aventurando-se a fazer um papel de feiticeiro que adivinha o futuro, mas alguém que exatamente compara a realidade vivida com o ente real singular que tem à sua frente, com a situação circundante, a sua experiência com a realidade circundante, a realidade que se apresenta a seus olhos. E é a partir desse cotejo que ele prognostica um futuro possível e moralmente reto. É só a partir dessa deliberação
é que ele pode concluir acerca de uma conduta adotada. E é assim que agem normalmente os notários registradores, os bons notários registradores, aproveitando-se da sua experiência para decidir casos concretos, examinando o caso singular, o caso concreto que tem à sua frente. Eu tenho alguma experiência de até fora da via judicial, um ou outro caso meu, que tive que acorrer a registradores e notários, e exatamente vi essa boa conduta, de examinar tanto o universal quanto o particular. Isso é próprio da prudência. Porque o que nós precisamos é esclarecer um pouco mais este assunto, minudenciá-lo um pouco, até para permitir, volto a dizer, a chamada educação da prudência jurídica. Como nós temos que educar cada vez mais, todos nós temos que fazer isso, educarmos cada vez mais para bem atender a esses preceitos, a esse figurino da prudência jurídica. No nosso caso, na prudência jurídica notarial e na prudência jurídica registral. Pois bem, então vamos prosseguir com esse assunto na próxima semana, tentando examinar aqui, agora em particular, em que consiste o conhecimento dos singulares, como é que se chega a isso, como é que se faz para atender a esse conhecimento do singular. Por agora, eu quero mais uma vez agradecer aos meus companheiros da Academia Paranaense de Direito Notarial Registral e à Noréga do Paraná, seu presidente, o Dr. Matheus Afonso Vido da Silva, pelo apoio que concedem a estas nossas exposições. E a todos aqueles que participam deste esforço comum, né? Esforço de todos nós, para mantermos viva a ideia, a meta de sobrevivência e de reconstrução da doutrina notarial e registral brasileira. Até a semana que vem, se Deus assim nos permitir.